gente, tudo bem com vocês? Voltamos com o Cinegirls Podcast e hoje com um convidado que eu já tentei trazer várias vezes aqui no podcast, que é o Fábio Gadotti, jornalista super reconhecido aqui em Florianópolis e em toda Santa Catarina. Ele trabalha com jornalismo falando de cidades, falando de tecnologia, formado há mais de 30 anos já, tudo isso, Fábio, de profissão. Mas eu também, já tô formada há 20 anos, então não posso falar muita coisa. E é jornalista e trabalha com mídias digitais há muitos anos já. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Cinegirls Podcast. Quero que você fale um pouquinho da sua carreira antes da gente começar a falar do tema do nosso podcast de hoje. Obrigado, que bom que deu certo dessa Deu vez, certo. Né? Eu formei aqui na Federal em 87. A gente já até perde as contas. Eu trabalhei muito tempo com a minha carreira toda em jornal impresso, né? Trabalhei muito tempo em cobertura política, né? Ali na redação mesmo, nos bastidores. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, praticamente, tenho feito uma coluna diária sobre cidade. Perfeito. Né? Falando mais sobre o cotidiano mesmo da cidade, como você falou, inovação, mobilidade, enfim, todos os assuntos que de alguma forma impactam na vida da gente, né? No dia a dia. Sim. E só que há muito tempo eu estou com vontade de vir aqui, porque o cinema, desde que eu me conheço por gente, faz parte da minha vida, né? Sou cinéfilo. É uma paixão também. E uma curiosidade, eu até já escrevi sobre cinema. Olha só! Na época que eu trabalhei na notícia, não sei exatamente mais ou menos que época precisar, mas eu escrevi há alguns anos no caderno de cultura. Os jornais tinham os cadernos de cultura no final de semana. E toda semana eu escrevia sobre um filme. Ah, legal. Um filme. Ou era um filme que eu tinha assistido no cinema, lançamento, ou algum filme que tinha acabado de chegar nas locadoras, que não existe mais. Praticamente Adorava locadoras, já falei muito aqui no tenho podcast. até muitos desses textos em casa. Eu já estava remexendo. Tem algum lugar que as pessoas podem ler isso? De repente você pode colocar no teu portal, porque, o Fábio tem um portal de comunicação, Fábio Gadotti. Isso. Vocês podem acessar, depois a gente vai deixar teu arroba aqui, o teu portal aqui para as pessoas conhecerem. Escrevo todo dia ali sobre a cidade, né? Principalmente sobre a cidade, região. E é uma ideia, de repente, disponibilizar alguns desses textos, acho que é uma curiosidade. Até um livro, Fábio, já que a gente está falando aqui, eu já vou puxar o gancho para o nosso assunto de podcast aqui. Eu já gravei sobre isso em outras oportunidades, mas a gente vai falar de filmes totalmente diferentes dos filmes que eu gravei naquele primeiro episódio, que são filmes baseados em livros. E a gente tem muito filme baseado em livro, né? Porque muito antes do cinema nascer, a escrita aconteceu e a literatura tem séculos e séculos aí de história. E a gente tem histórias inspiradoras que viraram filmes premiadíssimos, né? No mundo inteiro. Então, acho que realmente a base do cinema já foi o livro, né? Na minha opinião. A gente até eu até me surpreendo, porque tem muitos filmes que eu assisto e depois pesquisando eu acabo descobrindo que foram baseados em livros, né, que eu nem sabia. Normalmente a gente acaba, pelo menos eu, acabo lendo o livro e depois vou conferir o filme, né, que foi feito. Mas também tem um caminho inverso, assisti o filme, daí descobri que tem um livro, vou ler porque eu gostei da história e às vezes até para comparar mesmo, né? Mas normalmente o caminho é ler o livro e depois assistir o filme. Às vezes a gente se decepciona. Né? Eu ia falar isso, porque às vezes o livro é muito mais rico. O outro convidado, que foi o Diego, que veio aqui e falou no outro episódio sobre filmes baseados em livros, ele falou isso. Às vezes a gente cria uma expectativa no filme, que a gente tem um universo de informações ricas no livro e a gente imagina tudo aquilo ali, né? Então a gente cria uma expectativa e às vezes eles mudam, né? Porque geralmente é adaptado também para o cinema. É que são muitas camadas, assim, né? Por exemplo, já tem a visão do escritor, o que ele colocou ali. E o roteirista já é outro. Aí tem a mão do roteirista, a mão do diretor, a escalação do elenco. É muita informação que acaba sendo adicionada, digamos assim, naquele projeto e nem sempre o filme acaba sendo aquilo que tu imaginou.
né? Às vezes alguma informação paralela, alguma trama paralela acaba desaparecendo, acaba sendo diminuída. Mesmo Enfim, porque o tempo também é menor, né? Mas tem alguns filmes assim que eu realmente me surpreendi porque pela dificuldade ou pela dificuldade que eu considerava de encenar, de colocar na tela aquela história colocada no livro, ou porque eu tinha uma expectativa em relação a quem que vão escolher para fazer determinado personagem, né? Mas tem alguns filmes dessa lista que eu me surpreendi positivamente. Que bom. Qual é o primeiro... Então eu vou fazer a primeira pergunta. Qual é o primeiro filme baseado em livro, se você lembra, que você já assistiu? Não vou lembrar. Não vai lembrar. Então qual foi o que mais te marcou? Eu não vou lembrar, mas assim, vou começar falando de um filme, de uma trilogia, na realidade, que é baseada em um livro, que eu não li os livros, mas os filmes são maravilhosos, que é o Poderoso Chefão. Sim, enquanto você estava falando, eu lembrei dele, mas ele não está na nossa lista aqui, mas a gente eu até não relacionei, porque eu não li realmente os livros. De repente até ler os livros e depois reassistir. Porque os filmes são maravilhosos, né? Só que eu não sei se os livros são... Se eu vou gostar mais dos livros ainda, acho difícil. Eu não li os livros também, só os filmes assisti. Sim. Mas, por exemplo, tem um filme da nossa lista que chama Moça com Brinco de Pérola. Sim. Eu até esqueci o nome do autor do livro. Eu vou consultar aqui para você, tem um oráculo aqui. E o livro é muito bom, porque... não sei se quem está assistindo sabe da história, mas é baseado num livro, o escritor se baseou numa tela do Vermeer. Johannes Vermeer. Esse é o artista. O artista plástico que pintou a tela. E o escritor resolveu, como não se sabe exatamente quem é essa pessoa, essa mulher retratada essa daqui, né? Isso. Ele resolveu criar um personagem, né? Então ele dá vida a essa mulher retratada na tela. Tô procurando o nome dele aqui para ver se a gente lembra do nome do autor. O livro é muito bom, ele é muito bom, ele tem detalhes muito interessantes e a narrativa é contada de uma forma muito legal e eu fiquei curioso para saber como é que ele ia levar isso para as telas. E o filme também é maravilhoso, porque ele conseguiu captar a essência do livro de uma forma que eu considero espetacular. Inclusive os atores, eu acho que assim, retratam bem Ele é com a Scarlett Johansson, né? Isso. Eu vi só o trailer desse filme, eu não cheguei a assistir porque eu não consegui achar nos streamings, ele não está disponível, né, para locação nesse momento. Mas conta um pouquinho, então. Eu tô procurando o nome do autor do livro aqui ainda. Mas isso também é uma percepção minha, né? Talvez muita gente que tenha lido o livro tenha se decepcionado com o filme porque teve uma outra, imaginou aqueles o roteirista cenários. mudou. Não, ele foi bem fiel. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, mesmo o filme sendo fiel... É uma mulher, Tracy Chevalier. Isso. Às vezes, mesmo no filme sendo muito fiel ao livro, muitas pessoas se decepcionam, porque ao ler, elas fazem e elas imaginam o mundo, imaginam o ator. Isso que eu acho bem interessante. Acho bem legal isso, entendeu? Porque dá uma possibilidade, né, de... Por exemplo... a imaginação é infinita, né? Por exemplo, o Eduardo Mônica, que não foi baseado num livro, mas foi baseado numa música. Né, que é outro filme, Eduardo Mônica, de 2020, que está disponível na Globoplay. Esse dá pra gente assistir. Eu gostei muito. Muito. Eu achei muito legal. Né? Gostei da Alice Braga. Sim, ela é maravilhosa, né? Gostei do menino que faz o Eduardo. Ele faz o Ayrton Senna também, Gabriel Leone, isso. Que eu acho muito bom, que eu, na época do filme eu nem conhecia muito bem, conhecia-se só que ele tinha feito algumas novelas e tal. Eu achei que o filme conseguiu captar muito bem aquela essência da música. Mas eu já conversei com pessoas que não gostaram do filme. Eu achei o filme ótimo. Inclusive, assim, sotaques dos personagens, eles souberam criar um universo que poderia ter sido um livro. Eu não sei se Eduardo e Mônica não é livro, né? Só a música só mesmo. Música, mas poderia ter sido um livro aquilo ali. Uma outra música
Legião Urbana? Legião Urbana, que foi transformado em filme que eu não gostei. É o... Com a Isis Valverde. É aquele filme... É aquela Faroeste música bem Caboclo. comprida. Isso, Faroeste Caboclo. Eu não gostei Esse daí do também filme. não gostei muito, não. Eu prefiro o Eduardo e Mônica. Ficou mais Interessante, bonito o porque filme. Ficou mais fiel à música. Eu achei. Aham. É. Mas também é uma avaliação subjetiva, né? Muita Gosto gente... muito pessoal, né? É aquela história. E hoje em dia tem muita gente que nem gosta muito de Legião Urbana também, né? Então a gente tem que considerar isso. Os jovens de hoje, Legião, eles falam mal. Acho muito datado. Gente, marcou a minha época aquilo também. ali, né? Então, Também. Isso. Agora, por exemplo, Natureza Selvagem. Na que Natureza tinha... Selvagem. E é um outro dos exemplo filmes positivo, mais porque legais o dessa livro lista. É muito bom. É. Né? Impactante, uma história pesada. Pesada. Né? Pra quem não conhece Na Natureza Selvagem, é a história de um rapaz que ele decide abandonar após a sua formatura. Uma família bem estruturada, Exatamente. classe média alta, americana. E resolve viajar e desbravar o mundo. Realmente é o que ele faz ali. Isso. E sem dinheiro e sem contato com a família. Ele não quer que a família se envolva nessa aventura dele, né? Porque ele tá buscando um propósito. É o que ele tá buscando ali, um propósito. Mas o final do... A gente pode dar spoiler aqui, né? Vai pra Alasca. Vai pra Alasca. Eu acho que a gente pode falar que o final é surpreendente e trágico. Trágico. Pode dar spoiler, ele é um filme antigo. No final, ele tá buscando a felicidade, ele tá buscando o propósito da vida e ele só entende que a felicidade só é vivida com as pessoas. Só que ele tá sozinho. E ele tem, lá no Alasca tem uma limitação ali, ele não consegue voltar pra casa. Isso. E ele acaba tendo um fim trágico. E o filme consegue, né? Consegue. Essa essência, assim, do livro, que não é um livro fácil, assim, na época que eu li o livro e soube que ele ia ser adaptado, eu pensei, não é um livro fácil de adaptar. Não. Né? Eu acho que o ator foi muito bem escolhido, né? Que também conseguiu, assim... transpor o que era realmente o sentimento depois que... eu até vi fotos do personagem real, eles até são diferentes, né? Eles não são muito parecidos, né? Mas ele conseguiu pegar, assim, captar bem a essência daquele personagem. O ator é bom, o de jovem. Sim, assim, que nem eu vou olhar o nome dele aqui. Cinema. Eu tenho que colocar os nomes dos atores aqui pra gente trazer a informação completa pra eles. Eu não lembro o nome dele também, mas muito bom. E esse é um filme que eu gostei muito, assim, uma adaptação, uma das melhores que eu já vi. Emily Hirsch é o nome dele, que ele faz o Christopher, que é o nome do personagem. Ele fez muitos personagens bons depois, assim, nenhum de grande bilheteria, mas bons. Eu acho que o filme mais importante dele é o Na Natureza Selvagem, na minha opinião. Eu acho que sim. Eu não sei se ele foi também o rapaz que fez aquele a gente já viu a transexual filmografia dele aqui. Ele fez Speed Racer, Autópsia, Alpha Dog, O Grande Herói, mas ele era papel secundário, assim, então não nada muito... de... nada de... Eu acho que Na Natureza Selvagem foi o filme dele, na minha opinião. Emily Hirsch. Sim. É um bom ator. Ótimo. Não, esse realmente foi o filme da vida dele, na minha opinião. Esse filme, apesar de ser um filme assim que não é muito recente e que acho que ele não está disponível nas plataformas. Ele tá no Prime Video. Tá sim. Eu acho que vale indicar para as pessoas que estão assistindo. Eu já assisti ele umas 10 vezes, tá? Ele é meio que... Bom. Eu até falei no episódio anterior que eu gravei que a gente tem um filme conforto. Esse filme é um filme conforto que você deve assistir quando você está lá naquela deprê, assim, pra você entender que a vida não é do jeito que você quer. Né? Então ele passa uma lição de moral muito grande nesse filme, né? Inclusive vou pegar esse gancho, porque eu tô lendo um livro agora, é a Biblioteca da Meia-Noite. Me fugiu também o nome do Matt, eu acho que é o nome do autor, Matt Haig, se eu não me engano, em inglês. E eu lendo o livro, tô quase no final. E eu tô pensando como que esse livro viraria filme. Já dá ideia para algum estúdio aí. Não, porque é um filme muito legal. Eu lembrei do livro porque você falou da questão da vida, né? Que o personagem começou a se questionar e esse livro é justamente sobre isso. É uma personagem, e isso eu posso falar porque já está bem no início, já está na sinopse. É uma personagem que decide, está desiludida e decide se matar. E daí ela vai para um limbo, né? Que não é nem a vida dela e nem a morte, é uma biblioteca
que chama Biblioteca da Meia-Noite, que ela encontra uma bibliotecária lá e ela vai escolhendo os livros das vidas que ela fez alguma coisa que ela achou que se arrependeu e que ela queria voltar. Que ela, digamos, queria consertar aquelas coisas para ter uma vida melhor, que não era aquela que ela estava vivendo. E ela volta. Várias delas. Mas daí eu não posso falar muito. Esse não dá pra dar spoiler, porque E é não um existe livro ainda. que eu tenho curiosidade para saber como é que seria levado pro cinema. Entendeu? Porque também não é um livro fácil, eu acho, de fazer. E fico pensando quem seria a atriz que poderia viver. Ou o diretor que vai produzir um filme desse. Esse é um estilo de filme que me lembra muito Interestelar, Christopher Nolan. Talvez, quem sabe, um olhar de Christopher Nolan. Tem também com Brad Pitt também, que ele é o Ed Astra. Não, o do Brad Pitt é o que ele tá bem Encontro Marcado. Encontro Marcado. Nossa, Anthony Hopkins, eu sou apaixonada por Encontro Marcado. Adoro o filme também. Aquele filme é bem legal. É mais ou menos, acho que naquele estilo, assim. Então não é o Christopher Nolan. É outro diretor já. Não lembro o nome de cabeça do diretor, mas Encontro Marcado é um filme maravilhoso também. Você falou sobre Na Natureza Selvagem, a gente falou. Me conta um pouquinho sobre o Beijo da Mulher-Aranha, que eu não assisti. O Beijo da Mulher-Aranha é um filme muito antigo, né? 85. Ele tem umas características legais. Primeiro porque é baseado num livro do Manuel Puig, que é um escritor argentino, famoso e premiado. E também é um livro difícil difícil de levar para o cinema. E eu, particularmente, eu não gosto muito do filme. Não é? Prefere o livro? Eu prefiro o livro. Mas o filme, ele tem uma importância, por isso que eu coloquei também ali, porque ele é decisivo para a carreira internacional da Sônia Braga. Foi o filme que fez ela aparecer internacionalmente. Tem aquele ator que ganhou o Oscar por esse filme. Acabei de esquecer. Eu procuro aqui, pode deixar que eu consulto aqui no Google enquanto você vai contando a história do filme. E é um filme que opta pelo lúdico, assim. Eu acho que ele vai por um caminho que no livro... William Hurt, que é um presidiário e tal. Ele está muito bem no filme, ele ganhou, se não me engano, ele ganhou o Oscar e eu acho que o Globo de Ouro por esse filme. Então tem essa característica que eu acho interessante. E acho até que foi um dos primeiros filmes baseados em um livro que eu assisti. e a gente tinha feito essa pergunta ali. Tinha falado no início, mas acho que deve ter sido um dos primeiros filmes. E ele é um filme argentino? É produção argentina? Não. Hollywood mesmo. É Hollywood. Americano. Então, acho que assim, por causa disso, eu acho importante. Eu tô vendo aqui que ele tem atores brasileiros também, ó. Nuno Leal Maia, Denise Dumont. Então tem vários atores brasileiros. Fernando Torres. O diretor não é Hector Babenco? Deixa eu ver aqui. Acho que é. Visão geral do filme. Então tá aparecendo aqui pra mim. Acho que talvez seja. Babenco? Que é argentino, mas que fez a carreira toda no Brasil, né? É verdade. Deixa eu perguntar pro Google, que é mais fácil. O diretor. Então, por isso que eu coloquei na lista, assim, porque eu acho que esse filme emblemático... Hector Babenco, ele mesmo. Ele já morava no Brasil quando ele fez esse filme, mas eu acho que tem produção internacional também. E também foi um dos filmes que conseguiu furar a bolha, né? Para atores brasileiros, apesar de ter atores que já eram consagrados internacionalmente. Eu acho que a Sônia Braga foi uma das pioneiras, né, em atuar em filme hollywoodiano, porque depois dela veio a Alice, que é a sobrinha dela, depois veio o Rodrigo Santoro, aí o Walter Salles começou com o Central do Brasil. Então, aqui nós estamos falando de 85, Central do Brasil já é dos anos 90. Daí veio Wagner Moura, daí veio outras atrizes, né, que estão também... O Wagner Moura, eu acho até... Ele e o Rodrigo Santoro também são carreiras até um pouco diferenciadas, porque eles estão fazendo filmes americanos, né? Sim, eles já atuam. E a própria Alice Braga, ela já atuou em filmes muito bons, né? 100% produção americana. Sim, exato. Eles são os únicos atores latino-americanos ali, né? Exatamente. Isso é interessante.
desbravando. Espero que outros... Mas começou com a Sônia Braga. Braga. Isso. Acho que ela foi uma das pioneiras, se eu não me engano. Eu não me lembro de ter outro ator ou atriz assim. Foi, depois ela fez o filme com o Clint Eastwood, fez várias coisas. Ela tem legais. muita produção internacional. Isso. E o que a gente não falou? A gente tava falando do Beijo da Mulher-Aranha, mas já encerramos sobre ele. Eu quero falar sobre o ensaio sobre a cegueira. Ah, tá. O ensaio sobre a cegueira, o livro é muito legal. Esse livro a gente leu pra fazer vestibular, porque era um livro... Eu li depois. Eu li bem depois. E eu gosto muito de Saramago, apesar de reconhecer que é uma leitura que não é fácil. Não é. Ele é bem... ele é bem... Como é que se diz? Profundo, assim, né? Ele tem um jeito muito peculiar de escrever, ele quase não tem pontuação, às vezes a gente meio que se perde ali na leitura, tem que voltar um pouquinho, enfim. Mas eu gosto muito. E o Ensaio sobre a Cegueira, talvez seja o livro dele que eu mais gosto. E quando foi anunciado o filme, e foi filmado no Brasil, né? Esse filme é com a Julianne Moore, né? Moore, que é maravilhosa, né? E eu pensei, como que eles vão fazer esse filme? Eu não conseguia imaginar, né, como é que seria esse filme. E o filme me surpreendeu muito positivamente. Ele é muito bom. Eu também. Né? Muito bom. Primeiro que eu acho que ela também é muito responsável por isso. Eu acho que ela carrega o filme, né? Que é um personagem difícil de fazer. Mas eu acho que ele conseguiu captar assim, aquilo que conseguiu, que eu achei que seria impossível captar, o que o Saramago quis transmitir. Retratar no livro. Assim, o cenário ali de São Paulo, aquela atmosfera opressiva. Meio que de fim do mundo, assim, também, vamos dizer. Um cenário distópico total. Ele conseguiu fazer de uma forma muito legal, né? Aliás, é um filme para rever. E para quem não assistiu, assistir. E se você não leu o livro, leia o livro e assiste o filme depois, que você vai ter uma outra visão também sobre o filme, né? Outra visão. O livro é muito bom mesmo. Qual que é a principal lição que esse filme te passa, assim? Boa pergunta. Ou o livro, no caso. Boa pergunta. Eu acho que assim, o que me vem na cabeça, que também me vem à cabeça ao ler o livro que eu estou vendo agora, Biblioteca da Meia-Noite, é um sentimento de urgência, eu acho, assim. E também de parar a gente acaba se preocupando no dia a dia com coisas que não têm importância. Né? A gente acaba se estressando com coisas que não têm importância. É lógico que o livro dá margem a 1000 interpretações e 1000 reflexões que são importantes. Mas agora eu acho que eu ressaltaria isso, assim. Eu acho que a gente, no dia a dia, a gente se preocupa com coisas que realmente não têm importância. Né? E outra, você também viver o que o outro sente. Eu acho que isso também é uma lição. Né? Exatamente. Empatia, eu acho que tem muito a ver com o que o autor queria falar, né? Ou pelo menos que a gente acaba refletindo a partir daqueles personagens. Porque realmente a vida é muito curta. Exatamente. E a gente, às quando vezes, a gente vê, já passou e a gente já tá aqui. E nossa, eu recentemente, né, fiz 40 anos no ano passado, então cheguei naquele, e agora, o que eu fiz? Eu tô na metade da minha vida, né? E daqui pra frente, como é que vai ser? E aí você se pega refletindo, né? Esse do livro que você tá lendo ali, o que eu faria assim, né? Então, se a gente começa a questionar. Se eu tivesse tomado uma decisão, feito uma escolha diferente. Mas isso aí já passou, né? A gente tem que começar a pensar nas próximas escolhas. Sempre dá pra mudar. Isso é interessante também a gente pensar, né? E quando eu penso no Ensaio sobre a Cegueira, vem aquela cena de cara dela parada no semáforo e percebendo que tem alguma coisa errada. Sim. Né? Então, assim... E a gente passou por uma pandemia... Nossa! Tem tudo a ver com o Ensaio sobre a Cegueira. Esses filmes sobre, como você falou, fim do mundo, mudanças assim muito radicais, tal, faz a gente pensar, né? Como que a gente passou por isso, como que a gente viveu? O ser humano é super adaptável também, né? Se a gente conseguiu chegar até aqui, depois de milhões de anos aí de tudo que aconteceu, mas realmente faz a gente pensar, e agora? O que vai ser pra frente, né? Então, eu gosto muito desse livro e desse filme. Eu gosto muito desse filme sobre isso.
Sobre o fim do mundo, sobre situações limites. Eu também gosto. Só que tem muito filme ruim. Tem muito filme. Né? Não, e esse aqui é sensacional. Mas realmente é um filme que faz a gente refletir. O que a gente tá fazendo? E agora? Como é que vai ser lá no futuro, né? E faz a gente se colocar realmente a empatia. Se coloca no lugar do outro, né? Isso. Porque a gente não se coloca no lugar do outro, né? E o filme faz a gente refletir sobre. E eu achei, até fugindo um pouquinho assim do nosso tema, que é filmes inspirados em livros, mas eu achei que a pandemia ia mudar um pouquinho. Eu fui ingênuo, né? Então, que a pandemia fosse tornar as pessoas mais comunitárias, vamos dizer assim, mais começasse a pensar mais no outro e tal. Acho que seria uma boa lição, mas eu acho que até no começo foi um pouco disso, esse senso de comunidade melhorou, né? Mas agora parece que não, né? As pessoas voltaram àquela individualidade, as pessoas estão a gente até tem um problema social em relação a isso, né? As pessoas estão mais afastadas fisicamente. Sim. Isso é preocupante, os jovens estão sofrendo muito com isso, mas nós não vamos entrar nesse detalhe aqui pra gente não se alongar muito, mas realmente esse tipo de acontecimento, vamos dizer assim, que muda muito o dia a dia das pessoas, né? Faz a gente refletir por que não pensar no outro, por que não se colocar no lugar, né? Então... E uma das coisas que eu mais sentia falta na pandemia era não poder ir no cinema. Isso foi terrível. Apesar de ter o streaming e tal, ok, eu vejo muito filme e série em casa, mas eu gosto muito do cinema. E o cinema sofreu muito na pandemia, né? Eu também gosto. Eu gosto muito daquele ritual de ir no cinema, comprar ingressos, comprar pipoca. E sentar lá. Eu vou muito no cinema sozinho. Tem gente que não vai. Somos dois, tá? Eu assisto muito filme sozinha também. Mas eu não tenho problema nenhum. E sábado à tarde, gosto muito de ir no cinema. Então é um ritual que eu senti falta durante a pandemia. Eu também. Aquela telona. Vou ao cinema toda semana, né? Pra ter repertório, pra escrever, porque além daqui do podcast, eu escrevo sobre cinema lá pro Jailson, né? Eu tenho uma coluna semanal. Então, eu vou no cinema toda semana. Isso faz parte da minha rotina, vamos dizer. É uma paixão e é a minha rotina. Sim. Então, você se vê preso em casa, você não poder estar no lugar. Porque eu costumo falar pro meu marido isso, é um dos lugares que eu mais gosto no mundo, é uma sala de cinema. Eu também. Eu me sinto em casa quando eu tô lá dentro. Parece que eu tô na sala da minha casa assistindo. Muito. A interação do som, você tá ali pra aquilo, né? Você estar dedicando o teu tempo pra aquilo faz toda a diferença também. Né? Sim. Então eu também tive esse sofrimento aí, igual você teve. Inclusive teve uma época, celular, que a gente não consegue se livrar. Eu ia pro cinema e deixava o celular ligado e um som baixinho, mas no bolso, só que eu ia... Trabalhando. Não, eu ia percebendo que as mensagens estavam chegando. Tá. Aí agora o que eu faço, eu desligo. Tem que ser. Ficar imerso no filme. Isso, 2 horas, né? 2 horas sem celular, a gente consegue ficar 2 horas sem celular. Claro que consegue. Inclusive o último filme que eu vi, eu acho que vale citar, apesar de não ser um filme baseado em livro, é O Homem com H sobre o Ney Matogrosso. Adorei, maravilhoso. Não é baseado em livro, mas é baseado em uma biografia. Uma história real. Uma história real. É um filme maravilhoso. E a gente compara, né? A gente fica pensando como que o Jesuíta Barbosa vai viver o Ney Matogrosso. Ele encarna de uma forma Gente, perfeita. ele foi brilhante no papel. A forma como ele encena, ele transparece o Ney Matogrosso completamente. Isso. E sem ser assim uma imitação tosca, né? Às vezes o ator ele quer ser igual ao personagem que ele está interpretando e acaba ficando meio caricato. Ele em nenhum momento ele fez isso, assim. Eu gostei muito do filme, eu só tenho uma crítica contra ele, que eu não falei, até eu gravei um vídeo sobre ele, mas não falei. Eu achei que ele teve muitas cenas sexuais desnecessárias. Eu acho que eu daria uma enxugada naquilo ali, sabe? Porque foi muito nu e cru aquilo ali. Todo mundo sabia da história. Eu fiquei um pouco surpresa com a história do Cazuza. Eu não sabia direito aquela história. Então, eu acho que eles podiam ter sido um pouco mais, vamos dizer, contidos ali naquelas cenas, sabe? Não sei. Não me incomodou. Mas é uma percepção minha. Assim, mas é lógico, né? Agora, a interpretação. Tem muita coisa que eles poderiam ter colocado. Faltou, né? Mas eu acho que não dá tempo, né, Fábio? Mas eu acho que o roteiro conseguiu, assim, mostrar a relação dele
com a mãe, a relação difícil com o pai, né, de uma forma muito sensível. Conseguiram colocar o Cazuza, já ouvi gente falar que o Cazuza foi subestimado no filme, eu não achei. Eu achei que conseguiu tratar bem daquela relação. Mostrou o outro relacionamento dele também, que eu não sabia, que também teve a questão da AIDS ali. Sim, a perda, né? Ele amava aquele as dificuldades companheiro dele. Na carreira, de gestão da carreira, que tudo. Né? Eu achei que foi um filme bem completo, achei uma bela homenagem. Eu gostei muito do filme também, só me incomodou isso que eu te falei, não vou deixar de recomendar por isso, mas é que as pessoas têm que entender, né? Não é pra adolescente assistir, é um filme mais pra adulto também, então tem mais classificação etária, gente. Sim. Vou pegar o gancho do filme brasileiro que você falou, não sei se você teve a oportunidade de assistir, eu ainda estou aqui, ou não deu tempo. O filme eu assisti. Ai, que bom. Eu só não li o livro ainda, mas já me falaram que o livro é muito bom e que foi uma boa adaptação. Não tem nem o que a gente dizer, porque ele ganhou o Oscar merecidamente. Injustamente, Fernanda perdeu. Pra mim, ela só poderia ter perdido para a Demi Moore, que não foi o caso também. Eu achei muito injusto esse melhor atriz desse ano aí do Oscar. Mas o filme é o retrato... Eu não li o livro também, mas o filme diz que é o retrato do livro. Algumas pessoas me falaram que o livro... Que o livro tem alguns detalhes interessantes que o Walter Salles não conseguiu abordar, mas também seria impossível, né? Eu entendo que a gente tem uma limitação de tempo. Assim, eu sou um pouquinho, como é que eu vou dizer, eu discordo um pouquinho assim da maioria das pessoas em relação ao filme. Eu gosto do filme, acho um bom filme, mas eu acho que ele foi superestimado. Você achou? Eu não. Eu sou defensora. Eu gosto muito do filme, acho muito bom. Ele é muito bem amarrado, o roteiro é bem amarrado, ele é muito bem interpretado. Acho que o Selton Mello foi subestimado, porque acho que a repercussão do trabalho da Fernanda foi muito maior. Acabou ofuscando o Selton Mello, mas eu acho que ele está muito bem. Tá muito bem. Né? Ele até consegue, isso eu acho que talvez seja também mérito da direção, ele consegue até, assim, eu não consegui ver nele um cacoete dele, que eu vejo que é aquela narrativa sempre muito monocorde, assim, do jeito dele falar, que nos outros personagens, apesar de eu achar ele bom ator... O Auto da Compadecida, que ele faz brilhantemente bem. Isso, alguns personagens ele se destaca. Então eu gostei muito do filme, só que eu acho que ele foi... superestimado, ele não é um Central do Brasil. Não, Central ele do não Brasil é. É uma obra-prima na minha avaliação. Só nesse sentido, sabe? Central do Brasil é uma obra-prima, tudo funciona bem naquele filme. Não, o Central do Brasil é melhor, isso é fato. Nesse sentido, que o Central do Brasil saiu do cinema e já assisti várias vezes depois de novo e consigo ver coisas diferentes quando eu assisto e me emociono sempre nas mesmas cenas. Eu posso ver 1000 vezes e vai acontecer isso. Você não acha que eles quiseram fazer uma homenagem pra Fernanda também, pra Fernanda Montenegro, no caso, não a Torres, neste filme do... Com a cena final? Acho que sim. É uma homenagem que ele fez, né, pra ela. Mas realmente, o filme não é tão bom quanto Central do Brasil. Mas assim, antes de eu ser massacrado... Não vai ser massacrado. Não, eu gosto muito do bom filme, ter opiniões diferentes. Muito legal, mas realmente eu acho que eu esperava mais. Às vezes acontece isso. Você saiu um pouco, assim, decepcionado do cinema. Às vezes acontece isso comigo, assim, tem uma repercussão na mídia, uma repercussão como houve até internacional, prêmios ganhando, e eu acho que eu fui pro cinema esperando mais, uma expectativa maior. Isso acontece. Talvez se eu for assistir de novo... Talvez você tenha um outro olhar. Porque goste mais do que assim na primeira vez. O filme é sobre a Eunice. O filme conta a história de vida da Eunice. As pessoas... todo mundo começa... o filme fala mal da ditadura, porque é politicagem. Não, primeiro você assiste o filme, depois você vem conversar comigo. Eu falo isso. E quem carrega o filme, pra mim, é a Fernanda. Sim. Ela carrega completamente o filme. Ela tá excelente. Forte, Exatamente. Tanto é que ela ganhou o Globo de Ouro pelo filme, né? Mas realmente, o que você falou sobre comparação com o Central do Brasil, não tem comparação. Eu acho que eu fazia essa comparação o tempo todo, né? Agora, quanto ao Oscar, logicamente que eu torcia pra Fernanda. E eu não vi o filme da atriz que ganhou. A Nora. Não perdeu nada. Não. Filme mediano, tá? Eu quero assistir. Mediano. Mas eu vi o da Demi Moore.
E eu acho que ela merecia ganhar. A Demi Moore. Eu também acho. Pra mim, a Demi Moore era em primeiro e a Fernanda em segundo. Porque é um personagem que ela nunca mais vai ter na vida, pra começar, eu acho. E ela foi muito corajosa em fazer. E ela deu a volta por cima com esse. Ela calou a boca de muita gente, né? Então... É um personagem difícil, um filme difícil. Eu não gosto do filme. Assim, eu gosto até quase o final. Ali naquele final, pra mim, virou muito Tarantino, daí eu tenho minhas críticas também. Eu digo que é um filme necessário. Porque trata de um tema absolutamente atual e necessário, né? Que todo mundo sofre, principalmente as mulheres. A gente falou disso no episódio que a gente gravou pós-Oscar, que assim, é muito errado o que aconteceu, porque é um filme que fala sobre etarismo das mulheres. Isso. E quem ganhou foi uma garotinha, né, interpretando uma prostituta, porque ela é uma prostituta no filme. E aí, gente, isso que você falou, foi muito injusto essa premiação, porque assim, você não assistiu o filme, depois que você assistir a gente vai conversar de novo. O filme é bem mediano, a atriz é bem mediana e não... Demi Moore foi muito injustiçada. Eu acho que só aquela... Lógico que o filme é a obra toda, né, mas só aquela cena dela na frente do espelho ela já merecia. Também acho, concordo contigo. E outras cenas. Não, mas o Substância foi um filme bem impactante, assim, pra mim. Eu enxerguei com outros olhos, assim, a própria atriz, né? Isso que eu falei, ela deu a volta por cima, ela tava sendo criticada, ela teve a história da vida pessoal dela, que ela, né, com o Ashton Kutcher, tudo aquilo. E ela conseguiu superar isso e ela realmente fez o papel da vida dela. Muito mais importante do que em Ghost. Esse foi o papel da vida dela. E ela sempre fez filmes de grande bilheteria, né? E que ela não conseguia filmes de sucesso. Sim, que ela não se posicionava tanto, né? Que ela não conseguia mostrar o trabalho dela, né? E agora na maturidade ela tá conseguindo. Mas eu achei muito injustiçado. Tomara. Ela ser injustiçada. Tomara. Mas a Fernanda Torres, no caso. Teve o caso da Fernanda Montenegro, né? Que perdeu pra Gwyneth Paltrow num personagem ruim. Já gravamos sobre isso. Foi o pior Oscar da história. Esse foi o pior Oscar da história de todos os tempos. Porque aquele filme Shakespeare Apaixonado, pelo amor de Deus, gente, ninguém merecia. Ele não merecia nenhum dos prêmios que ele levou, pra começo de conversa, a não ser o figurino. Não merecia nem indicação. Não. Exatamente, nem a indicação, o melhor filme. Então, foi a maior injustiça de todos os tempos do cinema, com certeza. Exatamente. Vamos entrar no nosso próximo série e filme também, que é 100 Anos de Solidão. Pois é, 100 Anos de Solidão talvez seja o livro que eu mais goste. É difícil, né? Eu não li esse livro, eu só vi o filme. O livro é muito bom, assim. E a série eu não vi toda. Tá disponível pela Netflix, né? Agora eu comecei a ver. E a série, até onde eu vi, é boa. É muito boa. E que pra mim era quase impossível, porque o 100 Anos de Solidão é muito tempo, é uma história muito longa, são muitos personagens, né? É uma árvore genealógica difícil de retratar, né? De transpor para a tela. Só que eu não sei o diretor da série, mas ele tá, até onde eu vi, ele está conseguindo fazer jus ao romance do Gabriel Garcia Marques, né? Um escritor colombiano que até morreu recentemente e que é um dos melhores, né, do mundo, na minha avaliação. Ele é maravilhoso. O livro é muito bom. Tô procurando o diretor aqui. Da série. Tem 2. Segunda temporada, Laura Moura e Carlos Moreno. Sim, eu tô vendo, eu tô na primeira ainda. Então, da primeira temporada, parte 1, vamos ver. Mas vale a indicação. Geralmente série eles vão mudando o livro e depois assistir a série. Vale. Eu não li o livro, eu só vi o filme. Nem a série eu não assisti, eu só vi o filme. Tem vários livros do Garcia Marques que foram feitos, transformados em filmes. Tem. Vários, né? Tem pelo menos uns 3 ou 4. Alex Garcia Lopes é o nome do diretor da primeira temporada. E acho que é uma boa indicação. Ler os livros e assistir os filmes. Perfeito. Aliás, eu preciso fazer isso dos outros livros, porque eu li muita coisa do Garcia Marques e gostei de tudo que ele escreveu.
É muito bom. Fica a indicação aqui, Gabriel Garcia Marques, né? Um autor. Ele é um autor muito conhecido, né? Sim. Eu gosto bastante dos filmes inspirados nos livros deles também. E geralmente quem faz é um diretor latino também, né? Porque eu acho que é difícil... americano pegar a essência, acho que até pode conseguir, mas acho que um latino-americano vai conseguir captar melhor ali aquele universo mágico do Garcia Marques. Concordo contigo. Personagens totalmente fora da realidade, né? Que ele tinha uma capacidade, uma criatividade de criar esses universos impressionantes. E o 100 Anos de Solidão conseguiu. A série conseguiu interpretar. O filme eu também acho que assim, eu gostei bastante do filme. Ele é um filme antigo, já de 1981. Ele tá disponível na Netflix também. E também acho que foi muito bem feito, assim, eu gostei bastante. Mas como eu não li o livro, eu não posso fazer essa comparação como você tá fazendo aí com a série. Não, e um filme deve ser mais limitado difícil, ainda, né? imagina. 2 horas para retratar um livro de 100 anos de solidão. Que é um livro que conta uma saga, né? De uma família. Mas o filme eu não assisti ainda, eu quero ver. Assiste o filme depois você me conta se você gostou também. Pra gente, tá quase encerrando aqui o nosso tempo, a gente não falou ainda de Um Grande Garoto. Esse eu também não me lembro desse filme, não me lembro se eu assisti, mas eu vou deixar o que eu mais gostei pro final. O Grande Garoto é um livro de um escritor inglês chamado Nick Hornby, que é muito leve, é um livro delicioso, que conta a história de um cara solteiro, um homem solteiro, que ficou rico com uma música, uma ou 2 músicas, enfim, que ele vive dos direitos autorais e tal, e vive solitário lá num apartamento lá, todo tecnológico, não sei o quê. E lá pelas tantas se aproxima dele um garoto que mora ali nas redondezas e tal, e ele é um cara solitário mesmo, assim, não tem uma vida social, digamos assim, muito intensa. E ele acaba estabelecendo uma relação de amizade com esse menino. O livro é bem humorado, ela também tem motivo por causa da vida dele, solitário e tal. E quando eu li o livro, eu ficava pensando como seria esse livro no cinema, né? Quem poderia viver esses personagens, como é que eles seriam retratados, enfim, eu fiquei curioso. E realmente saiu o filme. O filme que é novo, de 2002. Com o Hugh Grant, que faz o rapaz, e um garotinho, que eu não lembro o nome, mas está até hoje no cinema. Até hoje ele faz filme, hoje ele é adulto. E o filme é muito legal. Porque, eu não vi ainda, agora fiquei curiosa para assistir. Porque eu acho que o Hugh Grant foi muito bem escolhido naquele personagem, assim, eu acho que... Ele é um cara melancólico, né? O Grant. É aquele personagem que eu li, assim, que eu imaginava, eu acho que é aquilo, e o garoto também, assim, sabe? Personifica bem aquele universo. Até o apartamento dele, assim, para mim era engraçado, que era muito parecido com aquilo que eu imaginava. Não sei se é porque o escritor, ele é muito detalhista, ele consegue descrever bem, assim, os cenários. Então o filme foi bem fiel ao livro. Foi muito legal. E já que você já gostava do livro, então você se empolgou mais ainda no cinema. Esse filme tá disponível no Prime Video, na Apple TV pra assistir. Legal. Vou assistir e vai ficar na minha listinha aqui. É um filme sobre relações humanas. E eu adoro o Grant, desde Notting Hill. Adoro ele desde Notting Hill, assim. Foi o primeiro filme dele que eu assisti. Esse filme eu acho que é não sei se é depois do Notting Hill, talvez. Eu acho que sim, ele é de 2002. Pode, né? É da mesma época ali, mesma... Que daí ele começou a fazer umas coisas mais bem humoradas, assim, né? Porque ele começou a carreira como galã, né? Mas ele sempre foi aquele galã meio melancólico, assim. Eu não sei, ele tem um semblante meio melancólico pra mim. Então você falou desse filme, me deu uma curiosidade pra assistir. Pela questão dele ser um solitário, enfim. É bem legal. Acho que as pessoas vão gostar de assistir. Fica a dica. Porque não é um filme que normalmente as pessoas falam, porque não foi um grande sucesso de bilheteria, né, assim, apesar dele já ser famoso na época, mas é um filme bem interessante, assim.
E o livro é bom também, vale ler. Eu acho que eu tenho ainda. Ah, legal. O último filme que a gente vai falar aqui é O Nome da Rosa, que a gente acabou de falar dele antes de começar a gravar o podcast aqui. Eu reassisti o filme que eu já tinha visto lá quando eu era adolescente. E realmente é um grande clássico, O Nome da Rosa, né? Primeiro porque o livro fez muito sucesso, né? Sim. Porque o Umberto Eco era um professor italiano de semiótica e super conceituado, que já tinha escrito várias obras técnicas, né, e sobre o assunto, acadêmicas, né, até para os estudos dele, mestrado, doutorado, enfim, e daí ele resolve fazer um livro, um romance. Né? Na época da Inquisição. E ele, quem lê o livro, percebe que ele coloca toda aquela experiência dele e o conhecimento de semiótica, né, no livro. Né? Tem muito disso no livro. Só que ele faz um livro de suspense, né, de assassinatos que ocorrem numa abadia. E o livro é muito bom, assim, é um livro denso, mas que a gente não consegue parar de ler. E o filme é maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Ele conseguiu, o diretor conseguiu fazer uma adaptação, talvez uma das melhores do cinema, porque o filme é realmente muito bom. É fiel. Eu não li o livro, eu só vi o filme. Quem lê o livro e não se decepciona com o filme, assim, né? Eu acredito que ninguém vai se decepcionar com o filme. Com o Sean Connery vivendo o protagonista, se não é o primeiro, é um dos primeiros trabalhos do Christian Slater, bem novinho, acho que ele devia ter uns 18, 20 anos nesse filme. Ali. E o filme é muito bom. E é um dos grandes filmes, pra mim, é um dos grandes filmes do Sean Connery. Eu sei que ele tem todos os outros ali, né? Mas esse, pra mim, é um dos grandes filmes dele. Sim. E também conseguiu dar visibilidade ao trabalho do Umberto Eco, né? Tornar ele mais popular, porque ele era conhecido no meio literário, acadêmico, literário, né? Ele era um círculo muito restrito. Depois ele escreveu vários outros livros, vários outros romances, eu até li alguns outros, mas bons, mas nenhum deles... O Nome da Rosa é uma obra-prima. É uma obra-prima do cinema. Não, na literatura e no cinema, né? Nem eu falei, ele tava na lista lá também de filmes pra gente assistir pra fazer vestibular, né? Hoje eu sei que já não tem mais vestibular, né? É diferente. Mas foi muito corajoso. Assim, com certeza. Foi muito corajoso. Vou adaptar O Nome da Rosa. Trabalhar um suspense. E outra, foi uma crítica ao período da Inquisição também, né? Tem mais esse ingrediente, peso, né? esse ingrediente do livro, exatamente. O livro é muito bom, quem não assistiu. Eu acho que a nova geração com certeza não conhece. Assistam e leiam o livro antes, de preferência, né, Fábio? Vai gostar. Porque vão ver, eu vou assistir um filme de que data que é mesmo o filme? Ele é de 86. Imagina, eu nasci em 84, eu vi o filme lá acho que foi em 99 ou 2000, se eu não me engano. O Sean Connery hoje tá com 80 e poucos anos. Até pra eu poder entender o filme também, porque ele também é um filme, não é um filme, como você falou, o livro é denso e o filme também é denso, né? E tem 2 horas de duração, viu? Ele conseguiu pegar o essencial do livro, né? Assim, quando você lê o livro, você vai perceber isso. Você consegue pegar o essencial do livro e fazer um filme maravilhoso. Não, o filme é maravilhoso. Uma carpintaria, assim, fantástica. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas a gente conseguiu vencer a nossa... Podia falar, gente, tem muito mais filme baseado em livro, assim, do que a gente imagina, né? Agora eu vou te fazer a pergunta, qual filme dessa lista que é o seu favorito? Seu top 1? Deixa eu ver aqui. Eu acho que talvez seja o Moça com Brinco de Pérola. O meu é O Nome da Rosa. É o meu filme favorito dessa lista. Eu gosto muito do Nome da Rosa também. Mas eu tenho que assistir o Moça com Brinco de Pérola então, que você tá falando que é o seu favorito. Não, eu vou te dizer assim, não talvez pelo filme em si, talvez O Nome da Rosa ele seja um filme melhor, né? Mas filmão, assim. A história, talvez. A história.
né? Mas eu acho que A Moça com Brinco de Pérola conseguiu captar com ainda mais maestria e precisão o livro. Nesse sentido, vou usar esse argumento. critério, Não, tá certo. critério para colocar o Moça com Brinco de Pérola no topo da lista. Perfeito. Mas deve ter outros, porque com eu acabei certeza. Aliás, os convidados que estão assistindo aqui, os nossos espectadores, deixem aqui nos comentários uma listinha de novos filmes baseados em livros. Novas sugestões pra gente Novas sugestões pra gente assistir. Eu já vou deixar o link do episódio anterior também, onde eu falei de filmes baseados em livros. E, por favor, gente, sigam o Fábio, deixar o arroba do Fábio aqui embaixo também, que ele tem dicas também legais. Você posta, às vezes, dicas no teu Instagram também sobre isso, né? Posto. Cinéfilo de carteirinha, meu parceiro aqui na área da comunicação, aqui em Florianópolis. E fica a dica aqui dessa lista maravilhosa de de filmes inspirados em livros que a gente trouxe aqui. Vamos gostar. Obrigada pela tua presença aqui no podcast. Adorei participar aqui, Eu que adorei. Estar aqui, conversar com vocês que estão aí do outro lado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.